Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de ciências. Nas outras aulas nós estávamos falando então sobre os grupos que dividem as plantas. Então nós falamos sobre as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E faltou um pedacinho para a gente comentar sobre uma das estruturas que compõem as angiospermas, que são as sementes, como elas são formadas. Então, as sementes, ela também tem várias partes. Nós temos o endosperma, que é a parte maior, ó, contém substâncias como amido, óleos ou proteínas, tá? Que nutrem a planta no início. Então, é daqui que a planta vai tirar seus nutrientes para ela se desenvolver. A gente tem o tegumento, que é a casca que envolve e protege o embrião, ó. A gente vai ter uma casquinha que vai proteger o embrião dos animais, bactérias e fungos, e também da perda de água. O embrião, que é uma estrutura que se desenvolve e vai originar uma nova planta. E a gente tem uma estrutura chamada de cotilédon, que vai estar aqui na extremidade da semente, que é uma folha modificada que faz parte do corpo do embrião e que tem o papel de auxiliar em sua nutrição. Quando a planta possui apenas um cotilédon, ele transfere as substâncias nutritivas do endosperma para o embrião nas fases iniciais do desenvolvimento. Quando o vegetal tem 2 cotilédons, o endosperma não é muito desenvolvido, eles armazenam as substâncias que irão nutrir. Então, a semente é formada por endosperma, tegumento, embrião e cotilédon. A gente tem uma característica importante, que é a dispersão. Então, antes de germinar, a semente ela precisa encontrar um ambiente adequado em luminosidade, temperatura, água, minerais, são as condições que ela precisa para crescer e desenvolver. Para que isso ocorra, é necessário que aconteça um processo de dispersão, que é então o transporte dessa semente para locais que tenham as condições adequadas para ela se desenvolver. Esse fenômeno, então, ele facilita a perpetuação e a distribuição das angiospermas pelo planeta. Quem são os agentes dispersores? Podem ser animais, o vento ou a água, tá? Entretanto, com a extinção de alguns mamíferos e aves das florestas, a dispersão de muitas sementes acabou prejudicada, reduzindo a renovação natural das matas e aumentando o risco de seu desaparecimento, tá? Então, tem vários tipos de agentes dispersores. O processo de germinação também é um processo muito importante. Quando, então, a semente alcança um local que tem as condições favoráveis, ela começa, então, o processo de germinação, que é o processo de desenvolvimento. O embrião inicia o seu crescimento e origina uma nova planta, em um processo no qual é essencial a presença de água e umidade. Em algumas espécies de vegetais, a semente fica dormente e não germina até receber estímulos específicos do ambiente. E essa dormência pode durar meses ou até anos. Então, existem sementes que ficam dormentes por muitos anos, até que as condições do local sejam específicas para ela consiga germinar. Há espécies que ficam dormentes no inverno e só germinam no verão, quando as temperaturas estão mais quentes. Outras só germinam após entrar em contato com substâncias químicas que são encontradas em tubos digestivos de certos animais, tá? Aqui a gente tem o ciclo de desenvolvimento de uma angiosperma. Então, a gente tem aqui as sementinhas, ó. Elas vão se desenvolvendo até formar outra planta e ela vai florescer. E depois da floração vai vir os frutos. E aí a gente tem o ciclo. As angiospermas, elas também podem se reproduzir de forma assexuada, tá? Então, é quando ocorre um indivíduo originado de um único vegetal da mesma espécie. Então, possui o mesmo material genético de quem a gerou. É benéfico devido ao fato de ser mais rápido, tá? Mas apresenta pontos negativos, pois se um indivíduo for atingido por uma praga ou parasita, há um risco de todas as outras plantas também serem atingidas. Aqui a gente tem algumas formas de reprodução assexuada. Então, é um processo de enxerto, né? O enxertia que a gente chama, ó. Enxertia, coloca-se uma parte do caule de uma planta que contém gemas, tá? Que são aquelas estruturas onde a planta se desenvolve, encaixada no corte de uma outra planta da mesma espécie já plantada. Após um tempo, o caule enxertado germina. Então, a gente tem aqui, ó,
chamado porta-enxerto. Então, é feito um corte na planta que já está, né, plantada, se enxerta aqui, coloca-se, então, outra parte, tá? E ocorre, então, amarra, ó, para facilitar que seja feita a união, e ocorre, então, o processo de enxerto. A gente tem a alporquia, que é quando realizam-se cortes em um pedaço do ramo, e nesse local coloca-se terra úmida em volta com saco plástico. Após um tempo, crescem raízes no local coberto, e aí corta esse ramo, ó, e ele planta em outro local. Mergulhia ocorre com caules geralmente flexíveis, então seus ramos, ó, quando entram em contato com o solo, criam raízes, novos ramos nascem naquele local, aí você consegue separar ele da planta mãe e pode ser plantado em outro lugar. E a gente tem a estaquia, pega-se um ramo que contém uma gema ou uma folha cortada na base do limbo e se enterra no solo. A gente pega uma parte só. Após um tempo, a parte plantada enraiza e gera um novo indivíduo. Esse tipo aqui de enxerto, tá? De enxertia, alporquia, estaquia, que é uma estaca, uma parte da planta, é uma forma de reprodução assexuada, ok? E aí nós vamos aqui para a finalização desse capítulo. Então, as gimnospermas são os pinheiros, as coníferas, tá? Os masculinos produzem os grãos de pólen, os femininos produzem os óvulos, tá? Tem o processo da polinização, tá? As angiospermas possuem o maior número de espécies que ocupam os mais diversos tipos de ambientes terrestres, apresentam flores e frutos, são adaptações evolutivas que favorecem a dispersão e a manutenção das sementes. Aí nós temos os órgãos vegetativos, nós temos as raízes, função de fixação e absorção, o caule, sustentação, condução de seiva, folha, realizar fotossíntese e transpiração. A flor, reprodução sexuada, nós vimos que as flores têm as partes masculina e a parte feminina, ou podemos ter flores apenas masculinas, com estruturas masculinas, e flores com estruturas femininas. O fruto, então a função é proteger a semente, também é formado por várias partes, endocarpo, mesocarpo, epicarpo e a semente. E nós temos a semente, que a função é abrigar o embrião, que também é formada por várias partes, endosperma, tegumento, embrião e cotilédon. O ciclo de vida de uma angiosperma, nós vimos que então parte então de sementes. Essas sementes elas vão germinar, vão formar uma nova plantinha. Em certo momento então ela vai florescer, depois de florescer se forma os frutos e assim sucessivamente, ok? E assim a gente encerra esse capítulo então sobre as plantas. E nós vamos para o reino animal, o reino animalia, os primeiros animais do planeta. Nós vamos falar um pouco sobre os poríferos e os quinidários. Quem são os poríferos e os quinidários? Tá? As características gerais dos animais, tá? O que precisa para fazer parte do grupo dos animais? Então, todos os seres desse reino animalia possuem células eucariontes. Então, são seres eucariontes, são multicelulares e são heterotróficos, tá? No reino das plantas, a gente sabe que elas são autotróficas. Já o reino animal, eles têm que ser heterotróficos. Atualmente, estão identificados 1,3 milhão de espécies de animais, tá? Porém, estima-se que o número pode ser até maior. Os seres do reino animal são consumidores, ou seja, sobrevivem alimentando-se de outros seres. Dessa forma, os animais podem ser predadores, parasitas ou herbívoros. Como predadores, eles podem capturar suas presas usando a força, velocidade e toxinas, ou utilizando tocaias e armadilhas, como exemplo as teias. Já os parasitas enfraquecem os hospedeiros, consumindo seus líquidos e fluidos, tá? Corporais. Os herbívoros, por sua vez, podem alimentar-se de plantas inteiras. Os seres desse reino podem variar de tamanho, habitat e hábitos. Para diferenciá-los, os cientistas utilizam vários critérios de agrupamento, como a simetria corporal e camadas de tecido. O que é a simetria? Qualidade do que pode ser dividido em partes iguais, formatos e tamanhos. Na biologia, utiliza-se muitas expressões simetria radial,
que é quando existem vários planos de simetria, sendo possível imaginarmos uma reta passada pelo centro do objeto. No caso do corpo do animal, é a simetria bilateral. Então, se a gente tem um animal e a gente passar uma reta sobre ele, nós vamos ter, então, a simetria, nós vamos ter os lados, tá? No caso do corpo animal, nós temos a simetria bilateral, que ocorre quando apenas um modo de divisão do objeto em partes correspondentes, isso é, quando as duas metades iguais, se imaginarmos a mesma reta central, tá? Então, em nossos estudos, vamos nos basear na presença ou na ausência de coluna vertebral e de crânio para agruparmos os animais. Dentro dessas diferenciação, dizemos que aqueles que são desprovidos de coluna vertebral são os invertebrados. E os que têm coluna vertebral e crânio são os vertebrados. Entendendo a filogenia dos animais, tá? Então, como eles se formaram, depois o que foi originado. A árvore filogenética é um diagrama que representa as relações evolutivas entre os seres vivos e mostra como as espécies evoluíram a partir de um ancestral comum. A construção de uma árvore filogenética é possível por meio do estudo da filogenia dos seres vivos, conforme vimos no capítulo 2. Já a classificação moderna desses seres é feita considerando a relação entre seus grupos e seus ancestrais em comum. Tá? Então, a gente tem aqui a imagem de uma árvore filogenética. Okay? Nós temos aqui o ancestral comum recente, tá? Depois nós temos aqui as novas espécies, ó. Aí o ancestral comum de recente de A e B, tá aqui, vai estar nesse ponto da árvore filogenética. Aqui nós temos um momento onde ocorreu a especiação. A especiação é a formação de novas espécies, ó, a partir de uma população que foi separada por uma barreira geográfica, tá? Ou reprodutivamente. E aí ocorreu diferenças nas características genéticas, formando novas espécies. E aqui também, ó, entre C e D ocorreu especiação. Então, nós temos os ancestrais e as espécies atuais. Os ancestral, aqui nós temos uma árvore filogenética do reino Animalia. Ancestral, a gente tem um ancestral protoctista, seria, tá? E dele, então, foram surgindo os demais animais. Então, desse ancestral protoctista, foram formados, então, os poríferos, depois foram formados os quinidários, depois foram formados, então, os plateumintos e neumatelmintos, e a partir desse ancestral também foram formados os molúsculos. Antes desses molúsculos foram formados os equinodermos, tá? E dos equinodermos foram formados os cordados. Daquilo dos molúsculos surgiu outra linha, que é os anelídeos e os artrópodes, e assim formando o reino Animalia. Os invertebrados, distribuição dos filhos do reino Animalia. Também, ó, nós temos aqui a proporção, então, de quantidade de animais que tem de cada grupo. A partir da leitura do gráfico, é possível perceber que os invertebrados correspondem à maioria das espécies de animais conhecidas atualmente. Eles ocupam vários tipos de ambientes, desde águas escaldantes até os solos congelados da Antártica, e apresentam grande variedade de tamanho, dependendo do filo a que pertence. Neste livro estudaremos os seguintes invertebrados: os poríferos, os quinidários, plateumintos, neumatelmintos, molúsculos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Tá? Então, ó, todos esses animais aqui, todos esses grupos de equinodermos, artrópodes, são animais invertebrados. Então, tem uma proporção bem maior de animais invertebrados do que vertebrados. E nós temos o primeiro grupo, então, que é o filo porífera. O nome porífero está relacionado ao fato de o corpo de uma esponja apresentar poros. Então, ó, poríferos, porque tem poros. É onde a água é drenada, então é onde a água passa até a cavidade central, o espongiocele, para depois voltar ao ambiente, ó, depois volta ao ambiente,
por meio de uma abertura na parte superior chamada de ósculo. Então, o porífero é bem simples a estrutura dele, tá? Então, são as esponjas, tá? Então, apresentam poros no corpo, ou seja, buraquinhos no corpo por onde a água passa, tá? Então, entra nessa cavidade, ó, que é o espongiocelo, e depois sai pelo ósculo, que é a abertura que vai ter essas esponjas. Então, os poríferos são as esponjas. Como as esponjas são animais aquáticos, tá? Então, as esponjas são animais sedentários, elas dependem muito do fluxo de água ao redor para conseguir filtrar as substâncias de que necessitam para sua sobrevivência. Por isso, são considerados animais filtradores, então elas conseguem se alimentar através da filtração da água. O fluxo de água também possibilita as trocas gasosas, auxiliando na absorção de gás oxigênio para a respiração celular. Assim, a água entra pelos poros, é filtrada pelas células que formam o corpo da esponja, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo, levando resíduos e o gás carbônico. A gente tem a imagem, então, de uma esponja do mar, ela é cheia de buraquinhos, tá? São os poros. Para ficarem fixas no fundo do ambiente e não mostrarem movimento aparente, tá? Naturalistas como Aristóteles e Plínio classificaram esses seres como plantas. Somente em 1765 estabeleceu-se a natureza animal das esponjas. Então, antes acreditavam que elas eram plantas. Hoje sabemos que são consideradas do grupo dos animais. Como que ela é feita a organização corporal? O corpo das esponjas é sustentado por uma rede de proteínas, chamada esponginina, que dá a forma ao seu organismo. A rede se associa em estruturas impregnadas de sílica ou de carbonato de cálcio, conhecido como espículas, que são responsáveis pela sustentação e defesa dos poríferos. Embora não formem tecidos especializados nem órgãos, as células das esponjas são diferenciadas e desempenham todas as funções vitais. Então, as células que as esponjas têm, os coanócitos, tá? Seus flagelos, ó, movimentam a água dentro do animal e absorvem os nutrientes. Amebócitos, essas células podem transportar os nutrientes para outras células da esponja, produzir materiais para a formação de espículas, tá? E tornar-se qualquer tipo de célula que a esponja necessite. Os porócitos, células em forma de rosca que se estendem pela parede corporal do animal, que permite a entrada de água. E os pinacócitos, são células epidérmicas firmemente compactadas que vão revestir então o corpo da esponja. Então a gente tem aqui o formato dessas células, ok? No decorrer da evolução, alguns tipos de esponjas se modificaram, então adquiriram maior capacidade de assimilar os nutrientes e os gases da água, por meio de uma rede interligada de canais e câmeras no interior do espongiocele. Com isso, a água permanece mais tempo dentro da esponja, possibilitando uma melhor absorção. Aqui a gente tem diferentes esponjas, tá? E umas então vão ser mais especializadas no processo de filtração da água. Além disso, as esponjas são importantes indicadores biológicos de poluição da água. Servem também para alimento para outros animais marinhos, como tartarugas. E em relação à reprodução, os poríferos podem reproduzir de forma assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada se dá por meio de brotamento, pelo qual um grupo de células passa por várias divisões, forma os brotos na parte externa do corpo. Estes podem se fundir ao corpo do indivíduo formando colônias ou se desprender, que origina então um indivíduo isolado. E tem a reprodução sexuada, que há a produção de gametas e a maioria dos seres é hermafrodita, ou seja, um único indivíduo produz gametas masculinos e femininos. E após a fecundação surge uma larva flagelada que é levada pelo fluxo da água. Então aí nós temos as características dos poríferos, tá? Os quinidários, gente, já são os animais das águas vivas, as caravelas portuguesas, os corais e as anêmonas, que a gente vai estar comentando então na próxima aula. Por hoje a gente fica com os poríferos, lembrando que o grupo dos poríferos é representado então pelas esponjas.